Oi, graça e paz, amados. Bem, quem está feliz? Quem quer receber de Deus nessa noite? Sabe, queridos, eu gosto muito de pensar numa palavra que Paulo dá aos Filipenses, quando ele ordena, ele libera um imperativo para aquela igreja e diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe, às vezes temos sim os tantos motivos que geram em nós sentimentos negativos, e um dos sentimentos que mais nos atormenta é exatamente o sentimento de tristeza, né? Decepção, aquela sensação de insatisfação. E é muito comum isso acontecer. Por isso que nós temos que nos alimentar de Deus, porque é nele que nós encontramos aquela informação que gera em nós uma consciência, uma convicção de que a nossa vida nele tem sentido. A nossa vida nele é uma vida onde a presença, a companhia, a segurança, o cuidado, a vida vem dele, se revela por ele. Então talvez você tenha assim informações, fatos que geram tristeza no seu coração. Você tem muitos motivos para se alegrar, sobretudo porque Jesus habita o seu coração. Sobretudo porque sua vida pertence a Ele, sobretudo porque Ele morreu lá na cruz do Calvário por você e por mim, porque Ele nos ama. E hoje nós estamos celebrando o domingo da Páscoa, né? Estamos relembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e Deus quer liberar uma palavra para o seu coração, para fortalecer, para renovar o seu espírito, e para projetar você para aquela condição e qualidade de vida que de fato supre. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Eu queria que você, mesmo não podendo chegar, né, naquele que está do seu lado, ficasse de pé por um instante. E que você fizesse um sinal para quem está do seu lado aí. Nós vamos manter a distância, isso. Olha para mais pessoas aí. Temos uma comunhão. O Espírito Santo nos une, Ele nos liga, Ele nos conecta, tá? Então tenha a convicção de que há a presença de Deus nesse lugar, e que Ele vai envolver uns aos outros. Mas eu queria que agora você fechasse os teus olhos, levante suas mãos e começasse a orar, para que haja um fluir do Espírito Santo nesse lugar, para que o Deus ao qual buscamos, amamos, servimos, Ele venha ao nosso encontro nessa noite, Ele venha falar ao nosso coração, Ele venha transformar as nossas vidas, que Ele venha nos renovar nesta noite. Clame, levante a sua voz, erga a sua voz, solta mesmo a sua voz, é um momento de clamor. Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, nós Te invocamos, ó Espírito Santo, passeia no meio do Teu povo. Deus, nós suplicamos, toca no coração do Teu povo. Senhor, ministra aquilo que nós necessitamos nesta noite. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu clamo pelo Teu agir nesse lugar. Eu suplico, nós suplicamos, Deus, fala conosco, fala aos nossos corações. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Diga a Deus, eu estou aberto. Fala, Espírito Santo, edifica o meu espírito, testifica com o meu espírito as verdades, os ensinamentos de que eu necessito, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.
Quem está na mesa, por favor, sobe mais o volume do meu microfone, para eu não ter que ficar botando o microfone aqui nem gritando, né? Amém. Isso, vou controlar aqui. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo de número 51. João capítulo 8, 21 a 51. Queridos, aos domingos, os pastores estão ministrando a mesma palavra nos dois cultos, da manhã, das 9 horas e das 18 horas. É o mesmo alimento para todos, mas a cada momento, nós sabemos que o Espírito Santo se move de uma forma diferente. E eu não vou replicar e dizer absolutamente todas as palavras, né? Vírgulas, pontos, mas o mesmo conteúdo será ministrado, eu tenho certeza, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Então, João capítulo 8, 21 a 51, a palavra do Senhor diz: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram para que lhes falava do Pai, ou que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, ou sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem?
é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritana e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém. Queridos, talvez muitos hoje receberam mensagens de felicitações pela Páscoa, Dia da Páscoa. E alguns até receberam mensagens com conteúdos verdadeiros. Ele ressuscitou. A Páscoa é sinônimo de perdão e amor. Verdades bíblicas. Mas com certeza muitos não têm ainda compreendido o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque há que se entender, mas há que se viver a Páscoa, a realidade espiritual do presente de Deus para a humanidade, o seu único filho, ou seu filho unigênito, que veio para morrer na cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados e para nos conceder o perdão. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele foi assunto aos céus e ele voltará, mas ele deixou-nos uma palavra, ele deixou-nos uma ordem, queridos. Ele deixou-nos uma revelação que é a fonte para alimentar e para suprir o nosso espírito, para que nós nos conduzamos exatamente como Ele quer, como Ele espera e como nós de fato necessitamos. Quando nós pensamos na celebração da primeira Páscoa que se deu lá no Egito, nos momentos que antecederam a saída de Israel do ambiente da escravidão, do ambiente do domínio, do ambiente onde, na verdade, a própria existência e descaracterização do valor humano era real. Deus mandou a praga da morte dos primogênitos. Mas Deus mandou o anjo da morte passar pelo Egito e ordenou a Moisés que o povo de Israel celebrasse a Páscoa, que buscasse o cordeiro, que matasse, sacrificasse o cordeiro, que se alimentasse do cordeiro, que ungisse os umbrais, os portais, todos aqueles que assim o fizessem. O anjo passaria por cima, e não desceria a morte, não entraria a morte em suas casas. Mas na verdade, queridos, o verdadeiro sentido da Páscoa tinha a ver com a libertação, e tem a ver com a libertação. Versículo 32 do capítulo 8 de João é: e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Eu quero que nesta noite você receba compreensão do Espírito Santo para o verdadeiro sentido da Páscoa, como libertação de toda uma realidade espiritual adversa, e como a entrada ou o acesso ao relacionamento e a experiência mais tremenda que o ser humano pode ter, que é o de usufruir da vida de Deus, o de conhecer a Deus, o de se deparar com a realidade da vida para toda a eternidade. Então quero trazer verdades do texto que nós lemos. A primeira delas, a Páscoa, segundo Jesus expõe a sua missão, tem a ver com a libertação do domínio do pecado. Quando Jesus está aqui falando, no versículo de número 24, ele diz: por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus veio para abrir os olhos dos homens a realidade do pecado na sua natureza. Jesus veio para confrontar esses homens pecadores, para que se arrependam e para que alcancem o perdão e para que recebam de fato a absolvição por seus pecados. Queridos, quando eu penso naquela caminhada final de Jesus, quando ele subia pela a estrada de Jerusalém, e ia subir ao monte para orar ao Pai, ele estava prestes a tomar sobre si os nossos pecados, o pecado da humanidade, e ele começa a sofrer, ele começa a suar, né? Lágrimas começam a descer, a rolar. A tristeza tomou conta do seu coração, o sofrimento tomou conta da sua alma. E ele ali estava então provando a angústia, que era uma prédica ou uma prévia do que ele passaria na cruz do Calvário. Ele se angustiou tremendamente, e ele teve que ir para o Calvário, ele teve que assumir a cruz por nós, ele teve que assumir todo o sofrimento, injustamente, o justo sendo injustiçado, o santo sendo feito pecador, ele assumindo os meus e os seus pecados naquela cruz do Calvário. Queridos, Jesus disse aqui, naquela ministração ao seu público, dizendo no versículo 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus não cometeu pecado, mas ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus não era um pecador, mas ele foi feito pecador por causa dos nossos pecados. Mas Jesus não se tornou um escravo do pecado. Ele fez isso para nos libertar do pecado. Ele fez isso para proporcionar-nos a capacidade de vencer o pecado. Então, algumas verdades importantes: todos nascem pecadores. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas daí dizermos, queridos, que o pecado não pode ser vencido, não é verdade.
Jesus está dizendo que Ele veio exatamente para proporcionar o conhecimento da verdade que tira o domínio do pecado da vida humana. E aquele que compreende verdadeiramente o sentido da Páscoa é aquele que entende que não será mais dominado pelo pecado, porque a sua vida está em Cristo, porque ele pertence ao Senhor, porque Jesus pagou pelos seus pecados e agora ele não mais será escravo do pecado. O povo de Israel estava sendo escravizado pelos egípcios. Dia após dia, Faraó endurecia as regras para que eles vivessem no Egito. Deus ouve o clamor daquele povo. Deus providencia um libertador que foi Moisés. E veio o momento em que aquele povo saiu e deixou para trás aquela realidade do sofrimento, da opressão, da escassez, da fome, da humilhação. Mas a descendência desse povo não tinha compreendido que Jesus era o profeta que veio para tirar definitivamente todo o domínio, toda a escravidão do pecado da vida do homem. Quando a verdade vem, quando a verdade de Deus entra em nossos corações, em nossas vidas, amados, nós somos então levados, projetados a entendermos, a compreendermos que Deus nos capacita a viver a vida dele. Quando você diz, sabe o que é, pastor? Eu não consigo vencer o pecado, a carne é fraca. Pastor, sabe o que é? Não, é que tem umas coisas que eu não concordo, não tem jeito de vencer. Pecado é tudo aquilo que tira a vida de Deus de você, tudo aquilo que impede você de ser intenso e de viver realmente o que Deus quer para a sua vida. Pecado é tudo aquilo que Deus não quer, porque Ele traz como consequência morte para a sua vida. E Jesus então te diz que você pode, pelo conhecimento da verdade, se tornar livre, ser liberto. Jesus está dizendo, olha, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, agora é hora de nos tornarmos livres em relação ao pecado. Porque se Jesus habita em nós, não mais seremos escravos do pecado. João Batista viu Jesus passando, ele olhou e apontou e disse para os discípulos dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já estabeleceu um vínculo, uma relação com o Cordeiro de Deus? Se você estabeleceu esse vínculo, essa aliança com o Cordeiro de Deus, sabe o que acontece? Ele tira o pecado da sua vida. Ele te capacita a vencer o pecado. Veja o que Paulo diz escrevendo aos Romanos no capítulo 6, versículo 22, ele diz, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amados, significa que a compreensão da Páscoa tem a ver com esse entendimento, tem a ver com essa verdade de Jesus, tem a ver com a capacitação espiritual que vem do céu para você não mais viver como escravo do pecado, para ser livre, para viver uma vida de santidade, para servir a Deus e como servo de Deus se santificar e ser transformado para agradar, para satisfazer ao coração de Deus. Quantos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus
que morreu na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. Mas quantos ainda não permitiram que essa verdade se revele de forma viva no seu interior? Eu te desafio nessa noite, permita que essa libertação em Cristo seja uma realidade na sua vida, amém? Você pode dizer: eu não sou mais escravo do pecado. Diga: em Jesus, pelo sacrifício de Jesus, o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Segunda verdade que Jesus apresenta aqui, da sua missão, que eu quero destacar, é exatamente a libertação do domínio do diabo. Versículo 44, Jesus aponta o dedo, e ele fala assim: vocês são do diabo, o diabo é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Nele não há verdade. Quando ele profere a mentira fala do que lhe é próprio. Ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é homicida. Ele é um matador. Queridos, todo ser humano já nasce desligado de Deus. Esse é o efeito do pecado na natureza humana. Você nasceu desvinculado, não vinculado, desligado de Deus. E quem permanece desligado de Deus está ligado a quê? Ou a quem? Eu digo que muitos involuntariamente ou não conscientemente são, na verdade, dentro da descrição do Senhor Jesus, dominados pelo diabo. Pessoas que falam que acreditam em Deus. Pessoas que dizem: Deus te abençoe. Pessoas que dizem: vai com Deus. Pessoas que dizem: eu acredito em Deus. Mas que ainda não compreenderam que estão numa aliança involuntária, porque Satanás, ele é um invasor. Ele vem, ele invade, ele rouba, ele mata, ele saqueia, ele domina. Mas Jesus vem e diz: eis que eu estou à porta e bato. E Jesus diz: olha, se você abrir a porta eu entro. Jesus está dizendo: vocês são do diabo, porque vocês não têm aliança com Deus. Vocês acreditam nos legados religiosos, mas vocês não acreditam na verdade do Evangelho, e essa é a verdade. Queridos, Deus quer em Cristo Jesus que nós vivamos a realidade da libertação do diabo. E olha que aquelas pessoas diziam: você tem demônio, Jesus, você é um endemoniado. Se você não gosta do diabo, tenha certeza que ele não gosta de você, mas ele te quer. Tenha certeza que ele não te ama, mas ele faz tudo para você se manter perto dele. Ele não se desliga, ele quer se manter atrelado, grudado. E só tem um antídoto contra o diabo: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que venceu a morte, é aquele que venceu o diabo, é aquele que tem debaixo dos seus pés todo o inferno, é aquele que dá à sua igreja a oportunidade de viver dominando e predominando sobre as obras do diabo. Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, nós não podemos mais admitir nenhuma influência do império das trevas na nossa vida. Se Jesus é Deus, se Jesus é o Salvador, se Jesus é o Cordeiro de Deus, se você crê nessa verdade, se você entende que Ele pagou pelos seus pecados, é preciso também se apropriar dessa convicção. O império das trevas perdeu, o diabo perdeu, eu não tenho mais vínculo com o diabo, eu não tenho mais vínculo com o reino das trevas, eu não tenho mais vínculo com a proposta maligna, diabólica. O que eu quero, o que eu preciso na minha vida, é que a vontade de Deus se estabeleça, é que o reino de Deus venha sobre a minha vida, é que o domínio de Deus aconteça, é que a vontade de Deus prevaleça no meu coração, porque o Jesus que nos salvou, olha como Paulo descreve em Efésios capítulo 1, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amados, é tremendo saber que Jesus ressuscitou. Isso não é uma historinha. Mesmo aqueles que tentam contradizer essa verdade, mesmo aqueles que se opõem a essa verdade, sabe por que a história está dividida entre antes, a ser e descer, antes e depois de Cristo? Porque Cristo não é um mito, porque Jesus não é um personagem, porque Jesus não foi mais um, porque Jesus não foi um herói, não foi um mártir de um povo, porque Jesus é Deus, porque Jesus é o Salvador, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou. Amém? A ressurreição de Jesus é uma verdade incontestável. A ciência, os cientistas já tentaram provar o contrário. Ah não, essa coisa da ressurreição de Jesus é uma invencionice de alguns discípulos de Jesus. Não, queridos, esta é uma verdade irrefutável. Não existe argumentação ou tese contrária à ressurreição de Jesus. Isso é um fato, isso é um fato. É um fato, queridos. Mas isso não pode ser uma simples compreensão histórica. Isso não pode ser só um conteúdo teórico para nós. Isso tem que ter um efeito prático. O império das trevas perdeu, Satanás não me domina mais. Ele tenta. Pedro disse, o diabo, vosso adversário, ele ruge ao vosso redor, procurando vos devorar. Queridos, temos uma luta espiritual, sim. Mas em Cristo nós somos capacitados a vencer. Em Cristo nós somos capacitados a prevalecer. E mesmo que o diabo tente você, que ele queira afastar você de Deus, lembre-se, o Espírito Santo te chama, ele te convida, ele te dá a oportunidade de permanecer, de perseverar, de ir às últimas consequências. Pela manhã eu falei sobre uma verdade, de uma declaração de Jesus. Ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Jesus não está falando que é para a gente servi-lo até ficar velhinho e morrer com 90 e tantos ou 100 anos. Jesus está falando da fidelidade em todas as circunstâncias e condições. Quando Jesus fala isso, haviam crentes que estavam sendo ameaçados de morte. Haviam pessoas que professavam nele a fé, que teriam que se confrontar com ameaças e até mesmo com afrontas mortais. E Jesus diz: ser fiel até a morte. Lamentavelmente, quantas pessoas têm seguido ou tentado seguir por um tempo, mas têm desistido. Tem ficado no meio do caminho. Se está disposto, se Deus te der a vida, ficar de cabecinha branca, ou careca, velhinho, mochibento, né? Mas servindo, permanecendo na presença do Senhor. Sabe, é isso que o Senhor espera de nós. Quero dizer, não importa se temos que ser confrontados hoje por alguma situação adversa, vamos manifestar fidelidade. Se a paz prevalecer, vamos manifestar fidelidade. Vamos honrar ao Senhor até as últimas consequências. Vamos resistir ao diabo. Por quê? Porque a Páscoa em Cristo nos traz a libertação do domínio do diabo e dos seus agentes. E em terceiro lugar, terceira verdade que eu quero destacar é a libertação do domínio da morte espiritual ou da morte eterna em nossas vidas. Versículo de número 51, Jesus diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Páscoa significa receber a vida de Deus, e a vida de Deus não morre, é a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 5, ele diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sabe, quando alguém se conecta com Deus, através do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, a vida de Deus se estabelece, ela começa a reinar, e ela irá prevalecer por toda a eternidade. Nem mesmo a morte física, todos nós vamos morrer fisicamente um dia, todos nós, exceto se alguém estiver vivo quando Jesus vier, né? Quando Jesus voltar. Não sabemos se será na nossa geração, mas Jesus veio para nos dar vida eterna. A libertação do domínio da morte. A morte acabou, a morte perdeu. A morte perdeu. O próprio Jesus, naquele sepultamento, ou naquela casa de luto, né, na casa de Marta e Maria, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, nós precisamos viver com essa convicção de que temos a vida de Deus em nós. Deus plantou a eternidade em nós, e nada irá nos impedir de vivenciarmos o acesso que nos é dado aos céus, ao Pai, à vida de Deus. Você tem acesso à vida de Deus. Quero concluir essa ministração frisando exatamente esta realidade que Jesus, no versículo de número 35 aqui de João 8, enfatiza. Ele diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Sabe, com a vida de Deus, nós acessamos, nós passamos a ter acesso à casa do Pai. E a casa do Pai, ela nos é apresentada por Jesus. Ela nos é oferecida por Jesus. João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, esta é uma palavra que eu quero que nesta noite possa trazer ao seu espírito um renovo. Deus em Cristo te libertou do pecado. Deus em Cristo te libertou do diabo. Deus em Cristo te libertou da morte. Deus em Cristo nos dá acesso ao reino, à glória. Tudo aquilo que de fato Deus tem para proporcionar aquilo que o salmista Davi disse. No Salmo de número 23. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. É a eternidade com Deus. Quero que você fique de pé. Hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de participarmos da ceia do Senhor com esta convicção que o próprio Jesus, que o próprio Cristo manifestou, que através do seu sacrifício, todos teriam acesso a essa libertação do domínio do pecado. Todos teriam acesso a essa libertação do diabo. Todos teriam acesso a essa libertação do domínio da morte. Todos teriam a casa do Pai como lugar, o ambiente para viver eternamente. Você vai receber aí nesta noite, né, a ceia do Senhor. Está numa embalagem diferente, tá bom? Eu não quero chamar atenção para isso, mas a hora que você está aí, o cálice tem uma espécie de uma tampinha, que é um pratinho. Você vai puxar, né? Então cuidado para o pão não cair, você vai destampar, vai estar com a bandejinha do pão. É um pão asmo, é um pão sem fermento, tá? E tem aí também um lacrezinho, né, no copinho, você vai poder tirar e aí vai participar nesse momento da ceia do Senhor. São cuidados também higiênicos importantes, né, que nós estamos tendo. Mas eu quero que acima de você pegar e dizer, puxa, que bacana essa embalagem, que você possa dizer, eu tenho agora a oportunidade de celebrar a Páscoa. Eu tenho agora a oportunidade de celebrar a morte, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo. Queridos, esse é o momento de nós rememorarmos, de nós relembrarmos. Esse é o momento de nós nos compenetrarmos no grande significado e sentido do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Esse é o momento de você participar da ceia do Senhor e crescer, de você experimentar espiritualmente um renovo na sua vida nesta noite. Nesses tempos de insegurança, nesses tempos onde nos sentimos de fato desprovidos de qualquer autossuficiência, isso é bom para estabelecermos a nossa dependência de Deus. E que nessa noite você possa olhar para a cruz e você possa dizer: olha, os meus olhos postos na cruz me dão a visão do Cordeiro de Deus, que foi crucificado pelos meus pecados. Os meus olhos na cruz de Cristo me levam a entender que eu preciso deixar tudo para trás, que a luz do olhar de Cristo me atrai, e que você não vai mais viver como escravo do pecado, que você não vai ser mais influenciado pelo império das trevas, por Satanás e seus anjos, seus demônios, que você não vai mais viver a insegurança da ameaça da morte, porque a vida de Deus se estabeleceu dentro de você. Amém? Acabou? Volto os meus olhos para aquela cruz, para aquela, o Cordeiro, crucificado por meus pecados, volto meus olhos para aquela cruz, volto os meus olhos para aquela cruz. Já tomei a minha cruz, já tomei a minha te cruz. Seguirei, Jesus, te seguirei, Jesus, a luz do teu olhar apagou o mundo, o som da sua voz arrancou meu coração, me abrace forte, me aperte em seu peito, Jesus, não me deixes partir, Jesus, não me deixes partir, a luz do teu olhar apagou o mundo, o som da sua voz arrancou meu coração, me abrace forte, me aperte em seu peito, Jesus, não me deixe partir, Jesus, não me deixe partir. o seu compromisso com a cruz de Cristo, o seu compromisso com o Cordeiro de Deus, o seu compromisso em deixar tudo para trás e dizer: olha, nada tem mais valor, tem mais importância do que a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus. Talvez nessa noite, você, ao rememorar a Páscoa, tenha a oportunidade de renovar o seu compromisso, a sua aliança, e dizer: Jesus, olha, eu desisto de desistir, eu desisto de ser desertor, Jesus, eu quero continuar, eu quero ir às últimas consequências, eu quero ir para a eternidade com o Senhor. Eu quero que nessa noite, ao participar da ceia, você possa comer o pão
entendendo que Jesus, ele foi moído por você, entendendo que Jesus deu a carne dele para ser destruída por você, para que você pudesse se alimentar dele. E ele te diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Então Jesus disse: esse é o meu corpo partido por vós, comei dele todos. Semelhantemente, ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, bebei dele todos. Você tem a oportunidade nesse momento de comer o pão, beber o cálice, declarando verdadeiramente: essa é a minha Páscoa. Coma o pão, beba o cálice, participe da ceia do Senhor. E a luz do teu olhar apagou o mundo, o som da sua voz arrancou meu coração. Me abrace forte, me aperte em seu peito, Jesus, não me deixes partir. A luz do seu olhar apagou o mundo, o som da sua voz arrancou meu coração. Me abrace forte, me aperte em seu peito, Jesus, não me deixe partir. Jesus, não me deixe partir. Deus, muito obrigado pelo teu amor manifestado ao enviar, Pai, o teu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós. Jesus, muito obrigado porque o Senhor não retrocedeu naquela marcha para o Calvário, mas o Senhor bebeu o cálice para que nós pudéssemos receber a tua vida, receber os benefícios do teu sacrifício, da tua morte, para experimentarmos tão grande libertação. E essa verdade que traz à nossa mente, que traz à nossa consciência quão importante foi o morrer do Senhor naquela cruz por nós, e quão tremenda a ressurreição que definitivamente sacramentou o fracasso da morte, do diabo, do inferno, e traz-nos a esperança da vida eterna e nos projeta para essa realidade da vida como filhos, como quem tem o privilégio, a oportunidade de viver todos os dias na casa do Pai. E é isso que nós queremos. Jamais saímos da presença daquele que através do Espírito Santo, e ó Espírito Santo, obrigado por tua obra, tu és bem-vindo. Obrigado porque o Senhor nos convence, obrigado porque o Senhor nos traz a consciência do pecado, obrigado porque o Senhor nos faz compreender a justiça de Deus em nosso favor. E que outra coisa não podemos fazer senão dizer que Jesus é o Senhor das nossas vidas, porque o Senhor nos convence disso. Obrigado, Deus Trino. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo,
O amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito repouse sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor. Que sejamos conduzidos a vivermos esse Evangelho, essa Páscoa, de uma forma intensa, plena, até as últimas consequências. Que assim a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que você possa ir na bênção, que você tenha uma semana abençoada. Participe conosco das atividades da semana. Vai na paz do Senhor. Aleluia. Permaneça. E a luz do seu olhar apagou o mundo, o som da sua voz arrancou meu coração. Me abrace forte, me aperte em seu peito. Jesus, não me deixes partir. A luz do seu olhar apagou o mundo, o som da sua voz arrancou meu coração. Me abrace forte, me aperte em seu peito. Jesus, não me deixes partir. Jesus, não me deixes partir.